Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Bom, senhores, eu fiz há pouco o ranking das 10 equipes, né? Quer dizer, das 11 equipes, né? Foi mal, questão de costume, né? E eu queria falar a vocês sobre o feedback dos pilotos sobre este novo regulamento, né? Eu dei a minha opinião, né, do que eu achei desse regulamento e tudo, né? E eu considero que eu não mudo em nada minha concepção em tudo sobre o que eu disse, né? E acho que agora eu tenho mais ainda o feedback dos pilotos, né? E eu quero entrar muito nessa questão sobre o que o Verstappen disse sobre uma Fórmula E com esteroides, né? Bom, gente, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, né? Eu notei muito do prático, né, nesses testes, né? Eu notei características desses carros assim que me agradaram, não vou mentir, algumas me agradaram, outras nem tanto, tá? Mas eu tenho que dizer a vocês que eu estou um pouco com receio, tá? Eu estou um pouco com receios porque eu acho que a Fórmula 1 ela está caminhando por um caminho que eu estou com receio de que seja uma corrida determinada pela questão da gestão da eletrônica desses carros e não pela corrida em si, né? Eu tenho esse receio porque eu acho que isso talvez fuja um pouco do que nós tanto nos acostumamos. Só que eu acho que a Fórmula 1, mais uma vez, está dependendo de uma determinada coisa do carro para fazer as corridas, né? A gente fala muito dessa Fórmula 1 atual, né, como diz o Verstappen. Eu acho que o Verstappen resumiu bastante bem o que é essa nova Fórmula 1, né? Fórmula E com esteroides. Achei muito interessante essa frase dele, né, e tudo, né? Porque realmente acho que é isso que acho que a Fórmula 1 vai se tornar nas corridas, né? Uma Fórmula E com esteroides, aonde a eletrônica vai tomar conta do assunto, né? Aonde quem tiver a melhor gestão sobre, a gente vai ver brilhar mais. E eu fiquei muito, e eu também pude ver um pouco a questão também das ultrapassagens, né? Pude ver também a questão das largadas também, né? E aí, mais uma vez, refém dessa questão da eletrônica, né? Mas, gente, eu não sei porque eu estou surpreso sobre. Porque eu acho que a Fórmula 1, ela se colocou muito nessas questões. A gente fala por muitos anos, e isso não é de hoje, não é de hoje mesmo, que a Fórmula 1 quer caminhar para esse caminho mais sustentável, né? Para essa porcaria de caminho mais sustentável. Enquanto nós, os pilotos, queremos ver o barulho, queremos ver o ronco dos carros voltarem a ser minimamente como eram na era dos V8, por exemplo, ou na era dos V10. E a Fórmula 1 tem caminhado cada vez mais contra isso. E acho que a Fórmula 1 meio que paga um preço por querer andar de acordo com uma realidade, de acordo com essa realidade. Eu nem dá tanta sempre a criticar a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 partiu para esse caminho lá em 2014, né? Ela fez motores híbridos e tudo, porque motores híbridos lá em 2014 era a grande tendência, né? Então, gente, acho que a Fórmula 1 caminha para isso mesmo, né? Acho que a Fórmula 1 ela tenta sempre tentar se encaminhar para esse mundo da tecnologia, do mundo dos carros e tudo, um caminho em que as pessoas não querem ver, né? Um caminho em que as pessoas cada vez mais odeiam, né? Hoje
a questão da economia, a questão dos carros elétricos que a gente vê hoje nas ruas, não é uma necessidade, é mais uma obrigação para sobreviver ao mundo de hoje, né? As emissões de gases poluentes, essas coisas todas, essas coisas todas, né? O mundo hoje quer ser um mundo mais sustentável e tudo mais, né? E a Fórmula 1 quer andar de acordo, mas não é este o caminho que nós fãs ou que os pilotos tanto querem. Simples assim. E a Fórmula 1, mais uma vez, como eu já disse, está encaminhando mais uma vez para um ponto aonde ela usa um determinado utensílio do carro para ser a fórmula isso. Enquanto hoje vai ser a fórmula eletrônica, no regulamento passado era a fórmula pneu. Quem tivesse a melhor conservação do estado de pneus, melhor. Então, mas assim, por que eu fico um pouco triste com isso? Eu fico um pouco triste porque eu queria muito que a Fórmula 1 se livrasse disso, né? Se livrasse da fórmula combustível, que nem era nos anos 2000. Se livrasse da fórmula DRS, igual era ali de 2011 até 2016, né? Se livrasse da fórmula pneu, igual foi nos últimos anos do efeito solo. Porque, gente, é isso que acho que a Fórmula 1 tem se tornado em todos esses anos, né? E a gente, infelizmente, e acho que a Fórmula 1 está dependente cada vez mais de um determinado utensílio do carro. Enquanto eu acho que a Fórmula 1 deveria talvez, sei lá, priorizar mais a questão de voltar mais a uma Fórmula 1 onde o ronco dominasse, aonde o ronco de um carro fosse mais predominante, aonde a dependência eletrônica fosse o de menos, sabe? E acho que a Fórmula 1 caminha cada vez mais contra isso, gente. E aí a gente vê os testes de pré-temporada e a gente vê o quanto esses carros, em termos de ultrapassagem, são altamente dependentes disso. Teve relatos de pilotos, como por exemplo o próprio Leclerc, acho que outros pilotos também disseram, né? De que continua difícil de ultrapassar. Continua difícil de ultrapassar. Eu quero muito ver como é que vai ser as primeiras corridas para ter um diagnóstico melhor. Mas baseado pelo que vimos, só trocaram as moscas. Só trocaram as moscas. Os problemas ainda permanecem os mesmos. A dificuldade de ultrapassar aparentemente ainda parece ser a mesma. A questão de economizar o seu equipamento continua a mesma coisa. Só mudou as moscas. Deixou de ser pneu e agora vai se tornar a energia durante uma volta. Tem um onboard do Isaac Hadjar, onde ele tenta ultrapassar, não lembro que carro, e no meio da ultrapassagem o sistema dele acaba. O carro dele perde velocidade na reta. Isso é inacreditável. Então, gente, a Fórmula 1 é refém de suas próprias escolhas. E é nas suas próprias escolhas mesmo, porque, como eu já falei, os pilotos queriam outras coisas. Nós fãs queríamos outras coisas, talvez as mesmas dos pilotos. E a Fórmula 1 quem se colocou nessa situação. Para vocês terem ideia, este regulamento tem data para acabar. Quando um regulamento que mal começou já tem data para acabar, mostra que este regulamento está em sinal de alerta. Então, gente, talvez seja uma parte 2 do que eu achei, né, baseado e tudo naquilo que eu vi e tudo, né, muito embora o vídeo que fiz ali foi mais explicando o regulamento, né. E agora, finalmente, com um pouco da prática já vista, eu estou preocupado. Porque a Fórmula 1, mais uma vez, só trocou as moscas da situação. Ela só trocou o componente do carro para se tornar refém desse componente. Isso me deixa preocupado com a qualidade das corridas que pode oferecer. Pode até ser que nas qualificações a gente até veja alguma coisa interessante, mas e na corrida? Eu quero muito ver isso, gente. Quero muito ver isso e estou preocupado sobre isso.
Porque é alarmante. É alarmante. Um carro perder velocidade na reta é um trem que eu literalmente não estou acostumado a ver. É uma coisa que me decepciona muito, gente. Talvez nem tanto relacionado à velocidade dos carros, porque isso aí, gente, é normal mesmo. Os carros de 2014, alguns deles ali andavam menos que um carro de Fórmula 2, na época GP2. Então isso, um carro de Fórmula 1, talvez ser inferior em questão de ritmo de um carro de Fórmula 2, talvez nem seja tanta novidade assim, porque isso a gente viu lá em 2014. Então, gente, eu estou muito preocupado com o que a gente pode ver. Porque talvez a gente veja, talvez um fã ou outro veja sua equipe de coração lá na frente e não fale nada. Mas eu estou temendo mesmo, de verdade, a questão das corridas. Como é que vai ser as corridas em 2026? Eu não estou olhando pelo lado positivo. Eu estou pessimista com relação a esse regulamento. E eu quero deixar muito claro aqui que este regulamento foi a Fórmula 1 que bateu o pé. Foi a Fórmula 1 que bateu o pé. Porque os pilotos, nós fãs, não queríamos estes motores elétricos, esses motores 50% a combustão e 50% a elétrica ali. Quem queria isso aí, quem bateu o pé nisso aí foi a Fórmula 1. Então, se isso for um erro, quem é refém dessa culpa é a Fórmula 1. É a Fórmula 1 quem se enfiou nessa situação. Porque nós fãs não queríamos isso aí na Fórmula 1. É que nem eu falei no vídeo. Deixa essa parte eletrônica, deixa essa parte de elétrica para a Fórmula E, que é um esporte totalmente dependente disso. E deixa a Fórmula 1 a combustão ainda, pelo amor de Deus, porque deixe isso ainda para a Fórmula 1. Mas 50% para um e para outro, porra, gente, aí não dá. Então eu não estou otimista. Se as corridas forem boas, se tiver disputa nas pistas, eu vou queimar minha língua, tudo bem. Tal qual queimei minha língua com o Lando Norris ano passado. Mas eu deixo aqui o meu comentário de que eu não estou otimista com relação às corridas. Tá? Eu não estou otimista, concordo completamente com o Verstappen com relação ao termo Fórmula E com esteroides. Então, gente, é o que eu tenho a dizer a vocês. É o que eu tenho a dizer a vocês, porque eu não estou otimista com relação a esse novo regulamento. Um regulamento que tem data de ser finalizado, gente, eu não sei, eu não consigo muito encarar com bons olhos, porque, tipo assim, se o regulamento for tão bom, né, não deveria ter uma data de acabar? Não, acho que não. Quer dizer, pelo menos ao meu ponto de vista, né, claro, né, eu não considero assim. Então, gente, vamos ver como é que vai ser a situação. A Fórmula 1 já deixou claro, né, de que quer priorizar a competição acima de tudo, está disposta a fazer o que for para ter com máxima competitividade. Resumindo, a Fórmula 1, se a gente quer deixar, o que ela quer deixar de positivo para os fãs é o seguinte, ó, não se preocupem, a gente não quer que haja uma disparidade como houve em 2014. Só que vocês na Fórmula 1 vocês na Fórmula 1 que fizeram esse regulamento. Então, se houver isso, a culpa é de vocês. Então, esse é o meu comentário com relação ao que eu vou esperar das qualificações e das corridas. Qualificação, gente, como eu falei, eu acho que qualificação pode ser até impressionante, né? Não sei, vai saber também, né? Mas eu quero muito ver também a questão da corrida. Da qualidade da corrida, da disputa de pistas, se vai ser difícil ou se não vai ser. Mas dado o que a gente viu até agora, não dá pra ter muito otimismo, não, gente. Não dá pra ter muito otimismo. E essa é minha opinião, tá? Essa é minha opinião que eu particularmente penso, baseado nas onboards de que vi, nas leituras que fiz, porque eu gosto de ficar lendo sobre essas coisas. Eu gosto. Então, é o que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, senhores. É o que eu tenho a dizer sobre a Fórmula E com esteroides.
Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos, falou pessoal, é nóis. Muito obrigado, é nóis.